Eu amo ler, mas existem alguns livros que eu só leria se me pagassem muito bem por essa leitura. E alguns nem se me pagassem, porque talvez custem a minha sanidade. Hoje eu compartilho com vocês a lista de livros que eu não pretendo ler. Minha lista de livros para morrer antes de ler. Não são só livros que eu não tenho vontade de ler. Essa seria outra lista. Esses livros que eu vou mostrar aqui para vocês estão um passo além. São livros que eu já folheei, que eu já dei uma olhada por aí e eu decidi que eles não são para mim. Não é só uma questão de vontade, é decisão de não ler. O intuito aqui neste canal é sempre incentivar a leitura, mas mais do que isso, eu gosto muito de incentivar uma relação saudável com a leitura, o que inclui escolher o que ler ou não, e também falar, sempre de forma respeitosa, sobre aquilo que me agrada e sobre o que não me agrada também. Dito isto, eu não vou chutar cachorro morto neste vídeo, eu falarei aqui de forma respeitosa a respeito de livros que são queridos pelo público ou que são aclamados pela crítica, portanto, não são livros ruins que serão mencionados. Eu vou começar aqui do mais óbvio, que talvez figurasse aí também na lista de muitas pessoas, e vou em direção ao menos óbvio, vou deixar os dois mais polêmicos para o final do vídeo. Começo por um clássico que não está na lista de favoritos das pessoas do meu convívio, mas que, bem, está na lista de favoritos de muita gente, e se é considerado um clássico, alguma razão para isso existe, né? E não sou eu que vou discordar aqui do porquê esta obra é clássica, eu estou falando de Os 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade. Acho que esse é bem óbvio, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes do porquê esse livro não me interessa, serei apenas discreta em dizer que eu não tenho interesse em ler sobre as intimidades alheias. Pronto, esse primeiro foi rápido. Agora vamos passar para o segundo, que, bom, é um livro muito querido por muita gente. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. E até me dói falar desse livro aqui, porque eu vejo quanto essa autora é querida com os leitores dela. Sempre que tem algum evento em que ela está, ela sempre se destaca, né, pela atenção que ela dá, pela forma generosa como ela fala com o público. Ela já esteve aqui na minha cidade, foi super elogiada lá no Sesc. Mas O Peso do Pássaro Morto é uma leitura que costuma traumatizar, né, o leitor. Quando você vê alguém falando sobre esse livro, a pessoa nunca está num estado muito normal, né? Ela sempre está bastante abalada. E veja, eu leio livros trágicos. Atos Humanos é um ótimo exemplo, é o melhor livro que eu li esse ano, mas meu Deus do céu, que livro me acabou comigo. Só que apesar de ele ser muito triste, ele tem algum sopro ali de esperança, né? O Peso do Pássaro Morto, pelo que eu vejo, ele é desgraceira pura da primeira à última página. É um livro que atropela muito o leitor. Mesmo leitores muito equilibrados saem dessa leitura muito abalados com o que leram. E é o tipo de livro que eu evito sempre que possível, né? Às vezes acontece de eu ler um livro muito assim, sem saber, mas esse eu sei que é assim, e pelo que eu andei olhando, não é um livro para mim. Para além do conteúdo, ele tem uma questão também em relação à forma. Ele é escrito naquele formato de prosa em verso. Eu não tenho este livro aqui, não tenho O Peso do Pássaro Morto, mas eu tenho um outro que é nesse mesmo estilo. Eu detesto prosa em verso. Então, O Peso do Pássaro Morto tem a questão do conteúdo e da forma. Vou aproveitar esse gancho aí do prosa em verso para falar sobre este aqui que eu tenho. Eu não me conformei quando eu comprei esse livro, porque está escrito Autobiografia do Vermelho, um romance em versos. Eu não vi. Comprei. Tentei ler, detestei, não vai. Então fica de bônus aqui nessa categoria livros em prosa em verso que eu jamais vou ler. Autobiografia do Vermelho, da Anne Carson. Se você tem algum ranço literário aí, seja pelo conteúdo ou pela forma do livro, já deixa um like aqui, por favor, para perceber que eu não estou sozinha. Gatos passando. Bom,
Seguindo ainda nessa linha do é desgraceira pura e traumatiza leitores, temos Uma Vida Pequena, da Hanya Hanagiara. Meu Deus, eu esqueci o sobrenome dela, eu não vou lembrar agora. Vou deixar a capa aqui. Que também, né, é outro livro que deixa os leitores arrasados ao final de cada leitura. E eu tenho a impressão de que esse livro também é o sofrimento pelo sofrimento em si, sabe? Não é o tipo de livro triste que me atrai. E é um calhamaço, né? Livro enorme. Então eu sempre vejo as pessoas falando que leram esse livro, ou melhor, eu vejo as pessoas dizendo que elas estão fazendo pausas durante a leitura deste livro porque ele é muito pesado, que tá acabando com o psicológico delas e tal. E assim, gente, eu prezo muito pelo meu psicológico, né? Porque eu tenho histórico aí, né? Já tive quadros depressivos. Então, por mais que eu não leia só livro Água com Açúcar, aliás, por mais que eu nunca leia Água com Açúcar, eu meço muito que tipo de conteúdo eu vou consumir pra não cair aí de novo em certos limbos, né? Aliás, limbos dos quais eu saí até que recentemente. Nesta linha do Uma Vida Pequena, eu encontrei aqui em casa, e vou mostrar até pra vocês que tá na caixa ainda. Ó, isso aqui é de quando eu assinava o Clube Intrínsecos. Quando eles mandavam esses livros, eles faziam algumas referências, né? Esse livro aqui é para quem gostou de tal livro e tal. Em outubro de 2021, veio A História de Shug Ben. E a referência para esta obra era o quê? Uma Vida Pequena. Então esse livro aqui não é tão famoso como ficou Uma Vida Pequena. A capa comercial dele é esta aqui. Mas ele segue nessa mesma linha aí de tristeza profunda, né? Da primeira à última página. Então é por isso que este livro nem foi aberto e eu me surpreendi com a presença dele aqui em casa, porque eu já disse num vídeo da Anti-TBR Book Tag que eu não ficaria com este livro. E eu não sei por que razão essa obra ficou aqui. Eu acho que eu combinei venda com uma pessoa que depois sumiu. Enfim, hora de anunciar novamente. Seguindo aqui, e agora entrando em terras mais polêmicas, O Senhor dos Anéis. E qualquer livro que se passe nesse universo da Terra-média. Por duas razões. Primeiro, eu vi os filmes. E eu vi os filmes não por vontade própria exatamente. Sabe quando você vê filme por amor? Você namora alguém que gosta de determinados títulos e você vai ao cinema só por companhia, né? Então, foi assim que eu fui ver O Senhor dos Anéis. E eu dormi em todos os filmes. Eu dormia, eu acordava e tava aquele povo ali rastejando aquela lama, aquela coisa. E meu Deus do céu, e cadê o anel? E aquele bicho feio, my precious, my precious. Eu dormia, eu acordava e ainda tava aquele povo na lama e o bicho, my precious. Gente, eu não suporto aqueles filmes. Falei, tô leve. Então assim, Senhor dos Anéis é um caso do filme que me fez desanimar da história. E também eu sei da fama do Tolkien de ser tremendamente descritivo nas suas cenas. Quando eu peguei esse livro para folhear, eu achei que era exagero quando o pessoal falava, mas aí eu peguei o livro para folhear. Gente, ele é mais descritivo do que eu imaginava. E eu não gosto do livro muito descritivo, não é por preguiça ou por achar que tá tomando tempo. É que o excesso de descrição quebra muito a narrativa, quebra ali a ação do personagem ou a construção ali da narrativa. Além disso, eu acho que a descrição excessiva tolhe muito a imaginação do leitor que gosta de imaginar o ambiente para os personagens. E eu não sou essa pessoa. Não sei porquê, mas eu nunca me preocupei muito em imaginar como é o rosto, como são as roupas, como é o ambiente do personagem. Eu mergulho na leitura em si. A ambientação, na maior parte das vezes, me é indiferente. Bom, seguindo agora para os dois últimos. Deixa eu ver qual eu falo primeiro. A Insustentável Leveza do Ser, do Kundera. Gente, esse livro foi uma febre nos anos 80 e 90. Nos anos 80 eu não tinha idade para ler, no final dos 90 eu tinha. Aonde você ia, esse livro estava.
E eu já, desde nova, assim, eu tenho essa implicância com coisa que é onipresente, sabe? Seja livro, filme, comida. Ultimamente eu tô que eu não posso ver coisa de pistache, por exemplo. Eu enjoo de ver aquilo em todos os lugares, eu vou pegando uma implicância gratuita. Muito que bem. Então eu tinha uma implicância inexplicável por essa sensação de ser perseguida por esse livro o tempo todo. Mais adulta, inclusive nem faz tanto tempo assim, peguei esse livro para dar uma folheada, para olhar, tá? Gente, eu detestei, não foi e não. Ah, mas ele é muito bonito, é muito filosófico. Gente, eu não duvido. Eu não duvido que seja um excelente livro. Eu só não quero, sabe? Tem outros livros que podem cumprir esse propósito mais filosófico, além da questão estética. E, enfim, prefiro aproveitar essas outras obras. E um livro que ele ainda não está nessa lista, mas ele está caminhando a passos largos para estar nela, é Torto Arado. Gente do céu. 2020, 2021, 2022, eu tinha a impressão de que se eu abrisse o micro-ondas ia sair alguém dali de dentro perguntando: já leu Torto Arado? Já leu Torto Arado? Já leu Torto Arado? Não dá, sabe? Então, ainda não está nessa lista, mas espero que com o passar do tempo passe essa minha implicância com a onipresença de Torto Arado para que daqui a uns 4, 5, 6, 10 anos, talvez, eu venha a ler esse livro. Essa é uma parte dos meus livros para morrer antes de ler. Existem mais uns 6 ou 7 que eu poderia mencionar aqui como escolhas para não leitura. E caso vocês queiram saber quais são esses livros, podem deixar aqui nos comentários que, se interessar, eu faço futuramente uma parte 2 deste vídeo. Bom, para finalizar, o último livro, eu vou primeiro contextualizar para falar depois qual que é o livro, vai? Mais fácil. Imagina só que você é adolescente e você escreve diário. Qual que é o seu pior pesadelo, assim, em relação a esse diário? Ser lido, né? Imagina, alguém pega o seu diário e lê. Puxa vida. Para um adolescente, na maior parte das vezes, isso é terrível. Muito que bem. Aí imagina só que seu pai acha o seu diário e, além de ler, ele publica seu diário para o mundo inteiro ler. Pois é, eu entendo que o Diário de Anne Frank seja patrimônio, acho que ele é patrimônio da humanidade, né, pela Unesco. Ele é reconhecido, ele tem algum reconhecimento assim muito importante como documento. Eu entendo que seja assim. Só que eu detesto a leitura de diários em geral. Eu me sinto uma criminosa se eu pego um diário para ler. É uma resistência minha. Eu entendo que as pessoas tenham essa vontade de entender como era o pensamento de alguém a ponto de ler seus diários. Só que eu, Renata, não consigo. E no caso da Anne Frank, isso é mais pesado ainda para mim, porque ela morreu adolescente. Ela tinha 13 ou 14 anos quando ela faleceu, né? Ela tinha a idade do meu filho. Então eu me sinto assim como se eu estivesse desrespeitando a memória de alguém ao ler seus diários. E mais desrespeitoso ainda, porque a adolescência é uma fase naturalmente mais introspectiva. Por mais que os adolescentes em si não sejam, né? Adolescente normalmente fala bastante, ri alto, ri de tudo. Mas em relação aos sentimentos, às opiniões, eles são mais reservados, né? Eles não querem que todo mundo saiba em detalhes tudo que se passa no íntimo deles. Enfim, gente, eu entendo a importância do livro, mas eu não quero ter que lidar com esse conflito de me sentir desrespeitando a memória de uma adolescente vítima de uma situação pavorosa, ainda por cima. Agora que eu falei o último livro dessa lista, ficou claro por que, né? Eu deixei esses 2 títulos por último. São obras muito queridas pelo público, aclamadas pela crítica e que, bem, voluntariamente eu não pretendo ler. Por que eu friso voluntariamente? Porque eu gosto muito de estudar sobre literatura, faço uns cursos aí, e eu sei que eventualmente eu posso me deparar com uma dessas obras aqui em alguns desses cursos. E aí sim, gente, é claro que eu vou fazer essas leituras, mas contra a minha vontade. Por escolha minha, jamais leria.
Como eu disse, a ideia aqui não é promover cancelamento e nem promover o hate gratuito em cima de alguns títulos, é só um lembrete de que, assim como nós escolhemos o que entra na nossa estante, nós também escolhemos o que não entrará nela. Se você também tem em mente algum livro que você pretende nunca ler na vida, ou como eu, se você tem uma lista de livros que você não pretende ler, pode deixar aqui nos comentários, por favor, que eu vou gostar de saber. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.